Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então, estamos começando mais uma atividade nessa nova semana que se inicia, né, gente? Então, olha só, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o tempo e a história, dando sequência, não é, ao nosso assunto. E eu quero pedir a vocês que prestem bastante atenção, que eu fiz uma seleção de algumas imagens da nossa cidade, certo? Que vai ter relação com o nosso conteúdo. Então, certo? Fiquem ligadinhos tanto na minha voz como também nas imagens que estão sendo apresentadas. Algumas imagens vocês já conhecem, certo? Que é a que vocês estão vivendo, que são as permanências, não é? E a gente vai ver quais foram as mudanças na nossa cidade. Então, vamos lá? Então, né, pessoal, um dos aspectos que vai definir a história é a possibilidade, né, que nós temos de perceber as mudanças e também as permanências que ocorrem na sociedade humana, né, ao longo de todo o tempo. Nós sabemos, por exemplo, que alguns elementos de nossa sociedade, da cidade, dos nossos vestimentos, do nosso cotidiano, alguns permanecem por muitos anos ou são bem antigos, né? E outros sofreram mudanças com a ação do tempo, das ações do homem. A gente sabe disso, não é? Então, quando nós vamos analisar, né, historicamente o tempo, nós começamos a perceber o quê? Essas mudanças e essas permanências, certo? E é aí que nós chamamos de tempo histórico. Então, qual é o tempo histórico das mudanças e das permanências, certo? Então, dentro do tempo histórico, as mudanças são as alterações que ocorrem em determinado período da história, certo? Já as permanências podem ser considerados elementos que, apesar das mudanças, conservam ainda característica ao longo do tempo, certo? Aí no livro de vocês tem na página 28 um exemplo dessas permanências e mudanças, certo? Mas nós não vamos usar essa imagem como referência. Nós vamos estar utilizando a nossa cidade como referência. O primeiro ponto, não é, que eu gostaria de mostrar para vocês como mudança e permanência, certo? Que encontramos as duas características, é a Igreja Matriz de Sumé. Vocês podem observar aí, né, no comparativo, as duas imagens, como era a nossa igreja há um certo tempo e como ela está agora. Nós já podemos perceber mudanças também, não é? Ela está agora dessa forma? Não, né, pessoal? Ela mudou a cor novamente. Então, permanece a mesma igreja, não é? Mas aconteceram mudanças. Então, todos os dias ali na igreja acontecem mudanças. Vocês sabiam disso? Quando a gente tira uma foto, ela se torna uma permanência ali, aquela foto que a gente vê. Mas, se a gente olhar novamente, vão ter mudanças, não é? Mesmo que sejam mínimas, que aconteceram. Em tudo é dessa forma, certo, pessoal? Outra imagem que a gente pode ver, não é, de mudanças e permanências, está aí a rua da igreja também. Então, olha como ela era e olha como ela estava. Hoje ela já também está diferente, não é verdade? Hoje vocês sabem como é que ela está. Só para a gente ir tendo uma noção do que muda, do que permanece, certo? Outro ponto que nós temos aí, né, de mudança, que vocês podem ver. Vocês sabiam que lá onde é o shopping hoje era desse jeito? Pois é, pessoal. Então, onde é o shopping hoje, não é? Era onde funcionava o antigo mercado público, onde hoje, não é, está funcionando em outra localização, que permanece, não é, alguns hábitos ainda. Então, vocês podem ver aí, né, o novo mercado público da nossa cidade. E também, olha só que interessante, ele também já tem o quê? Mudanças.
certo? Então, da época que ele foi construído para agora, olha como ele já tem mudanças, não é verdade? Então, a gente percebe que estudar a história é isso, é a gente ter essa análise, não é, de perceber as mudanças que ocorreram durante a época, não é? Como é que as pessoas se vestiam, como é que a estrutura, né, dos monumentos eram, as cores que mudam, as preferências. Então, tudo isso a gente consegue perceber, não é? Nos hábitos das pessoas, nos costumes da cidade e na mudança de cada uma dessas cidades, certo? Então, mesmo preservando algumas características, a gente consegue observar algumas mudanças ao longo do tempo, certo? Sejam elas mudanças positivas ou sejam elas mudanças, né, infelizmente negativas, como, por exemplo, né, alguns monumentos de nossa cidade que estão se deteriorando com o passar do tempo e que a história também está se perdendo nesses lugares, tá bom? Quero que vocês pensem aí algum exemplo do que eu estou falando, que era um lugar, não é, muito conhecido e que hoje em dia está, né, se perdendo no tempo por falta de restauração ou que foi derrubado, não é? Então, bora lá pensar sobre isso. E aí também, pessoal, um ponto que é importante a gente falar, que está aí na página 29, é sobre o tempo histórico e sociedade, certo? É interessante a gente sempre frisar e lembrar que, à medida que estudamos a história, não é, de diferentes sociedades, nós não vamos estudar só a história de Sumé, nós vamos estudar a história de diferentes sociedades, né? Nós vamos perceber o quê? Que existem essas permanências e essas mudanças, não é? E que elas não acontecem no mesmo ritmo, certo? Então, cada sociedade, cada grupo social, né? Ou mesmo cada um de nós, enquanto indivíduos, nós vamos possuir o quê? Nossa própria história, não é? E vive cada um desses espaços ou pessoas, né, uma realidade particular. Então, quando eu falo, por exemplo, de Sumé, vou dar um exemplo, Sumé e Campina, o desenvolvimento dessas duas cidades são diferentes, não é? Então, mudanças e permanências entre elas, com certeza vão ser diferentes. Até mesmo dentro da nossa cidade, as mudanças nos bairros, não é? A mudança de uma casa para outra, não é? De uma fachada de uma casa para outra, ela é diferente também. Então, a gente precisa entender que essas mudanças, elas não acontecem no mesmo ritmo, certo? Então, é isso, pessoal. Tem uma atividade, certo? Para vocês estarem fazendo. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tchauzinho!